Essa passagem que nós acabamos de ler, ela começa, o versículo 11 começa exatamente falando, e no dia seguinte, a gente vai observar que é uma continuidade de algo que havia acontecido, parece, no dia anterior, né? Porque a gente vai observar que o evangelista Lucas, ele já começa falando essa narrativa assim, e no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. Dia seguinte a quê? Se a gente puxar um pouquinho mais para trás, o início do capítulo 7, os primeiros versículos, nós vamos ver uma visita que Jesus acabara de fazer numa cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade, a cidade de Cafarnaum, era uma cidade muito próspera. Ela era inclusive um centro comercial de pesca e de comércio. Cafarnaum foi um lugar onde Jesus realizou também uma cura. Nós vamos ver, por exemplo, a passagem que está relatada nos primeiros versículos a respeito de um homem muito bem quisto, lá em Cafarnaum, um centurião romano. E a Bíblia fala que esse homem, então, estava com o seu servo adoentado, doente na sua casa, e ele ouve falar de Jesus, que Jesus estava lá em Cafarnaum. Quando ele ouve falar a respeito de Jesus, a Bíblia fala que esse homem, então, ele manda pessoas irem avisar que o seu servo estava doente. E quando vão avisar, olha, um homem que nós temos com muita honra, porque ele nos ajudou, inclusive, a construir a sinagoga, ele está com o seu servo doente. Então, o senhor pode ir até a casa desse homem para curar o seu servo? A Bíblia diz que o servo diz assim, não é necessário que o senhor entre na minha casa, porque eu sou um homem de autoridade. E eu entendo que quando nós temos uma autoridade, aqueles que estão abaixo de nós, eles se submetem ao nosso comando. Então ele vai dizer assim, diga apenas para o seu mestre, que se ele liberar, ordenar uma palavra de cura, o meu servo ficará curado. O centurião vai dizer, eu não sou nem digno que o senhor entre na minha casa, mas basta o senhor liberar uma palavra e vai acontecer. E a fé daquele homem, o posicionamento daquele centurião, conseguiu trazer em Jesus uma surpresa, porque Jesus fala em Israel, estamos para conhecer alguém que teve a fé que esse homem teve, ou seja, o centurião, eu já preguei a respeito, inclusive, uma passagem que falava a respeito da forma como você crê, será. E eu falava, um dos exemplos que eu dei foi esse homem. Porque esse homem, ele saiu com a convicção, Jesus não precisa entrar na minha casa, Jesus não precisa tocar. Se ele libera a palavra, os céus e a terra obedecem ao comando da sua voz. Amém? E depois que Jesus então opera esse grande milagre na vida do servo do centurião, a Bíblia fala que Jesus agora continua uma caminhada. Sai de uma cidade que nós podemos considerar naquela época, uma cidade grande, Cafarnaum, uma cidade com mais ou menos 1000 habitantes, e agora Jesus, com um dia de caminhada, no dia seguinte agora, ele chega em uma outra cidade. Não uma cidade com a mesma expressão de Cafarnaum, mas uma cidade agora com aproximadamente 200 habitantes. Um vilarejo, nós podemos dizer, não é? Uma cidade com 200 habitantes. E aí, Jesus coloca na sua agenda uma pequena cidade chamada Naim. E a gente vai observar o seguinte, quando Jesus ainda estava em Cafarnaum, a Bíblia diz que uma multidão começava a acompanhar Jesus. Porque a multidão ela era muito impulsionada a acompanhar e querer ver o que Jesus promovia. Então, quanto mais sinais Jesus fazia, quanto mais milagres Jesus operava, mais a multidão era atraída a acompanhar Jesus. Então, quando Jesus sai de Cafarnaum e vai para Naim, Jesus está indo para Naim, uma cidade pequena, mas uma multidão, ávido pelo que Jesus fazia, ávido pela vida que Jesus promovia, estava o acompanhando. Mas a Bíblia vai dizer que às portas da cidade vinha uma outra multidão. Não uma multidão alegre, não uma multidão celebrando, mas uma multidão chorando. Duas multidões se encontram. Dois grupos de multidões se encontram.
que via Jesus promover milagres e maravilhas, que estava andando com a vida, e uma outra multidão que estava pranteando, chorando, uma multidão que acompanhava agora um cortejo fúnebre. E nós precisamos entender qual era o contexto dessa história. Era uma mulher viúva que acabara de perder o seu único filho. E nós precisamos entender que o contexto cultural judaico, uma mulher, quando ela se tornava viúva, ela se tornava um peso para a sociedade. É uma mulher que, quando ela perdia o seu marido, ela não perdia apenas o seu companheiro, ela não perdia apenas o seu suporte financeiro ou suporte emocional, mas ela perdia também perspectivas de um bom futuro. Uma mulher, quando se tornava viúva, ela perdia a possibilidade de ter um futuro próspero. Por quê? Porque a mulher se tornava agora uma pessoa que vai depender agora totalmente de migalhas, de esmolas. Então, uma viúva, ela se tornava alguém vulnerável. O próprio Deus se preocupa tanto com as viúvas, que uma das suas diretrizes de lei, ele vai dizer: não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro e nem o necessitado. Não tramem maldade uns contra os outros. Porque Deus sabia que a viúva, ela já começava a se tornar alguém muito fragilizado para a sociedade, vivendo daquilo que as pessoas davam. Mas essa mulher viúva, ela fica viúva, ela perde seu marido, mas ela tinha uma esperança. E qual era a esperança dela? Um filho homem. E nós sabemos que também na cultura judaica, ter um filho homem era ter uma possibilidade da propagação daquela família. Então ela tinha uma expectativa. O seu marido havia morrido, mas ela sabia que ela não estaria só no mundo, porque teria alguém para cuidar dela, teria alguém para não deixar faltar nada para ela. Aquele filho, Joyce, representava a esperança daquela mulher, representava um futuro, pelo menos garantido, de sustento para aquela mãe. Só que quando o tempo passa, alguns estudiosos vão dizer que aquele jovem tinha aproximadamente 20 anos de idade. A Bíblia vai dizer que agora aquela mulher não bastara perder o seu marido, mas ela agora perde a única esperança. Ela perde o seu único filho. Esse foi o contexto que Jesus chegou numa cidade insignificante como Naim. Uma mulher que nós podemos dizer que perdeu tudo, que acabara de perder toda a possibilidade de futuro. Então vinha uma multidão com Jesus e vinha uma multidão com a mulher. Duas multidões diferentes. Uma multidão que se alegrava pelo que tinha visto Jesus fazer na vida do servo do centurião, e uma multidão que se contristava, que se compadecia por alguém que havia perdido tudo quanto tinha. E a Bíblia vai dizer então que as portas da cidade, quando Jesus encontra essa mulher agora, a gente imagina que ela estava sim chorando muito. Sim, ela estava sem perspectivas. Essa mulher não via mais possibilidade de futuro. O cortejo representava exatamente a iminência dela sepultar os seus sonhos, a iminência dela sepultar tudo quanto ela tinha. A expectativa, a esperança, a possibilidade de um bom futuro estava sendo sepultado juntamente com aquele menino. E aquele jovem, ele pode representar para nós também pessoas ou situações que nós já temos como mortas. Pessoas ou áreas das nossas vidas, projetos das nossas vidas, que nós também estamos entendendo que já morreram. Aquele jovem, cortejo que levar aquele jovem para ser finalmente enterrado, pode representar também aquilo que nós um dia sonhamos, aquilo que um dia nós projetamos, aquilo que um dia nós depositamos a nossa esperança, e com o passar do tempo nós observamos que morreu junto com as nossas expectativas. A morte daquele jovem representava a morte de uma possibilidade de melhoria. E quem sabe, nós podemos
tratar como essa mulher, alguém que perdeu algo, que empreendeu tanta expectativa, empreendeu tantos sonhos, e vai estar precisando também sepultar. E aquela mulher agora, quando ela está saindo da cidade para enterrar o seu filho, a Bíblia vai dizer que Jesus estava cruzando o caminho daquela mulher. Nós dizemos o seguinte, nós temos um ditado que a gente fala que a esperança é a última que morre, não é verdade? Quem sabe, essa era a sensação daquela mãe. A minha única esperança, a única coisa que eu me apeguei, a única coisa que eu me sustentei, a única coisa que poderia ser para mim um bálsamo, uma resposta, uma luz no fim do túnel, morreu. Verdadeiramente a esperança era a última coisa que eu tinha, e a minha última esperança acabara de morrer. Só que eu quero já te dizer uma coisa: a esperança ela só morre enquanto Jesus não cruza o caminho da esperança. Porque quando Jesus chega, a esperança que morreu vai ter que ressuscitar. Quando Jesus cruza o caminho daquilo que morreu, ainda que tenha sido o último recurso, ainda que tenha sido a última perspectiva, é Jesus chegando e aquilo que morreu vai receber uma ordem: volte a viver. Porque a esperança só morre quando Jesus não chega. Até que Jesus chegue, a esperança morreu. Mas é Ele chegando e a esperança ressuscitando, a esperança revivendo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ao se aproximar da porta da cidade, vinha o enterro de uma grande multidão. O versículo 13 diz assim: ao observá-la. Observar é mais do que ver. Observar é se atentar aos detalhes. Vinha uma mulher em meio a uma multidão. Vinha uma mãe que acabara de perder o seu filho. Mas Jesus olhou para ela. Jesus enxergou aquela mulher. Eu já quero te dizer uma coisa: você pode estar no meio da multidão, você pode estar camuflando o seu sofrimento, mas Ele está vendo a sua vitória. Ele te observa, Ele te vê. Ah, mas tem muita gente. Quem sou eu na fila do pão para Jesus me observar? Ele está ocupado demais, está não, meu irmão. Pode ter uma multidão chorando, carpideiras estão ali sendo contratadas para chorar, mas o coração daquela mãe inclinou o coração de Jesus. Você pode ser mais um que está sofrendo, mas você, para Jesus, é único. Ao observá-la, ao vê-la de uma forma mais incisiva, mais íntima, mais intimista, mais próxima, a Bíblia vai dizer: o Senhor se compadeceu dela. A morte sempre trouxe para Jesus esse sentimento. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele não sente prazer na morte dos seus. A morte, mesmo sendo um processo natural, até o Deus 100% homem, Ele também se compadece com a morte. E Jesus, observando aquela mulher, se compadeceu da dor dela. Compadecer, Beto, não é empatia. Compadecer não é ter pena. Compadecer é se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. E Jesus tem essa capacidade, porque Ele viveu em nosso meio. Jesus sabe exatamente o que você passa, porque Ele passou pelo que você está passando agora. Jesus, Ele conhece tão profundamente a nossa dor, porque Ele viveu as nossas dores também. Então, quando nós falamos: Jesus, em Teu nome eu estou pedindo que o Senhor venha em meu favor, Ele sabe o que você está pedindo, porque Ele passou pelo que você está passando também. Nenhuma dor está fora do controle, fora do domínio, fora do sentimento que Jesus tem por você. Ele ainda se compadece pela nossa dor. Ele ainda se compadece pela nossa situação. Porque a Bíblia vai dizer: ao se compadecer, Ele observou e se compadeceu. Mas aí a Bíblia diz, continuando o versículo 13: e a encorajou.
dizendo algo que na nossa mente não faz sentido algum. Porque Jesus fala, não chores. A gente vai ver na Bíblia alguns momentos que Jesus vai dizer, por que você está chorando? E eu fico pensando, a gente pode pensar o seguinte, Jesus é insensível assim, para mandar uma mãe que está prestes a enterrar o seu filho não chorar? Não parece para nós meio incongruente? Imagina a gente ir para um velório e estar diante do caixão de um filho com uma mãe ali desesperada. Você teria coragem de dizer assim, fulana, não chora não? Nós não teríamos essa coragem de dizer não chores. Mas por que Jesus está encorajando a ela não chorar? Porque no mundo espiritual, nos céus, ele já sabia o que ia acontecer. Não precisa chorar não, que daqui a pouco você vai sorrir. Eu já consigo ver o seu sorriso, as suas lágrimas sendo transformadas. Porque a gente está olhando para o agora. Jesus fala, não chore. Jesus observou, ou seja, ele viu a dor. Jesus se compadece da dor. E Jesus ainda diz, não chore. Continuando, ele diz, a Bíblia diz, e aproximando-se. Você tem perguntado se Jesus está distante? Você tem perguntado aonde está Deus na sua dor? Clama que Ele chega. Chora que Ele ouve. Pede que Ele vem. Porque a Bíblia diz assim, Ele fala não chore, mas Ele não permanece no lugar. E aproximando-se, Ele chega na hora certa. E aproximando-se, a Bíblia diz que tocou no esquife. O esquife era como uma espécie de caixão, mas era aberto, não tinha como nós cruzamos, que o caixão tem a tampa. Então o esquife ele era como uma maca que era levada, que levavam os corpos. E a Bíblia diz, aproximou-se e tocou no esquife. Então, os que o carregavam pararam e Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Primeiro, Jesus falou para a mulher, não chores. Tocou agora na situação. Vamos trazendo para o nosso contexto. É Jesus dizendo assim, eu estou falando para você, não se preocupe, não fique desesperado, não chore, eu estou chegando, eu vou tocar e eu vou dar uma ordem para aquilo que morreu reviver. É Jesus dizendo assim, eu estou chegando, eu toco, eu falei com você, agora eu vou falar com o problema, eu vou falar com a situação, eu vou falar com a circunstância, eu vou dar uma ordem agora para que agora a situação se reverta. É o encontro, como eu dei o tema dessa mensagem. Quando a morte encontra a vida, a morte vai ter que recuar. Quando a multidão da morte encontra na taxa a multidão da vida, a multidão que acompanhava o enterro, vai ver agora uma ressurreição acontecendo. A multidão que chorava vai começar a sorrir. Eu imagino que a multidão de cá que estava alegre com Jesus, com a multidão de lá que estava vindo chorando quando se encontrou, e Jesus fala para o jovem, jovem, levanta-te. A Bíblia diz que aquele menino ressuscitou, e eu fico imaginando agora que eram duas multidões, dando glória, celebrando pela grande maravilha da ressurreição. Quando Jesus chega, a multidão da morte recebe vida. Quando Jesus chega, a morte recebe vida. Quando Jesus chega, a enfermidade recebe cura. Quando Jesus chega, o choro dá lugar para a alegria. Quando Jesus chega, tudo aquilo que está parado tem que começar a andar. Quando Jesus chega, tudo aquilo que estava consumindo vai ter que recuar. Isso acontece quando Jesus chega. E a Bíblia diz que quando ele dá uma ordem, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que acontece? No mesmo instante, imediatamente, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim, Jesus o restituiu à sua mãe. Quando Jesus chega,
você pensa que aquilo que você perdeu, você já perdeu definitivamente. Jesus ainda faz assim: toma o teu filho de volta. Ele não morreu, ele acabou de ressuscitar. Você sabia que a primeira ressurreição que Jesus opera é essa? Nunca tinham visto Jesus ainda ressuscitar ninguém. Foi a primeira. Depois ele ressuscita a filha de Lázaro, depois ele ressuscita a filha de Jairo, depois ele ressuscita Lázaro. Mas essa foi a primeira vez que a morte precisou recuar diante da vida. Essa foi a primeira vez que o problema precisou receber uma ordem para fazer diferença. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eu quero falar uma coisa. Nós temos, às vezes, a impressão que, de fato, algumas áreas das nossas vidas já estão sendo sepultadas. Aquela mulher, quando ela estava ali, levando o seu único filho, jovem, que poderia ser a sua esperança, ela estava não só perdendo um filho, como eu falei, mas ela estava perdendo qualquer possibilidade de que a sua vida tivesse um futuro. Eu queria que apagasse as luzes aqui, por favor. A Bíblia vai dizer que quando ela estava levando aquele jovem, ela chorava. E nós entendemos que muitas vezes a nossa vida chega nesse nível. Nós muitas vezes chegamos num determinado ponto em que nós não vemos mais saída. Em que nós não vemos mais possibilidade alguma dessa situação ser revertida. Aquela mulher, eu imagino que à medida que ela caminhava rumo a sepultar o seu filho, eu não sei o que passava na cabeça daquela mulher, mas certamente ela olhava para a sua vida e dizia: como é que eu vou sobreviver a tudo isso? Como é que eu vou sobreviver agora? Se a única coisa que eu poderia ter, e eu tinha, morreu. Aquela mulher, ela passou pela morte por 2 vezes na sua casa. A morte e a dor bateram forte na sua vida. E aquela mulher, ela precisou experimentar o que era estar num lugar de total vulnerabilidade e solidão. Aquela mulher, ela pode experimentar o que é perder, o que é ser reconhecida por perdas, porque eu não sei se você já conheceu alguém que ela vai sempre se identificar pela sua perda. Ela sempre vai se identificar por aquilo que aconteceu na vida dela. Não, fulana que se separou de fulano. Fulana que era casada, que era pai, mãe daquele menino que aconteceu isso. Não tem pessoas que vão querer referenciar você, que vão referenciar você pelas suas perdas, que vão rotular você pelo que você perdeu. Às vezes acontece de uma pessoa entrar em contato e fala assim: não, pastor, eu sou fulana, que aconteceu isso, isso, isso. A pessoa, ela quer às vezes ser lembrada pela tragédia que aconteceu na vida dela. E aquela mulher, a partir daquele momento, porque ela já era conhecida como viúva, ela não tem nome, nós não conhecemos o nome dela, mas nós já conhecemos a primeira grande dor dela, a viúva, a que perdeu o marido. Mas a Bíblia vai dizer que a viúva que havia perdido, perdeu de novo. Pela segunda vez ela perde alguém, o seu único filho. E quando Jesus chega, não é mais, eu fico imaginando que não é mais a viúva que perdeu o seu único filho que começou a contar essa história. Mas daí ficou reconhecida como a mãe do menino que ressuscitou. É Deus dizendo assim: talvez até aqui você tenha sido reconhecido pelas perdas. Até aqui as tragédias parecem ser o seu sobrenome. Até aqui parece que vão sempre te lembrar: não, aquela que casou e não deu certo. Aquele que tem procurado emprego se formou, mas não conseguiu um emprego. Aquele que tem aquela doença tal. É hora da gente tirar todos esses rótulos. Porque quando Jesus está chegando, Ele está dando uma ordem. Levanta e anda. Levanta e sai daí e começa a falar. Você não vai ser mais reconhecido como as perdas que você passou, como as falências que você viveu, como as situações que não deram certo. É Jesus mudando agora uma rota de conhecimento, é mudando agora uma rota de como vão ter que falar de você.
não é mais aquela pessoa que tentou e não deu certo. Mas é aquela pessoa que se encontrou com a vida. E a fonte da vida mudou a trajetória daquela pessoa. E a fonte da vida agora deu um novo nome àquela pessoa. Não é mais a viúva que perdeu o seu filho, mas é a viúva que teve o seu filho restituído por Jesus. É você ser reconhecido pelo milagre, meu irmão. É você ser reconhecido pela cura. É você ser reconhecido pelo testemunho. É época de nós começarmos a sermos reconhecidos não pelas perdas, não pelo que não deu certo na nossa vida, mas é hora do nome de Jesus ser glorificado através do que Ele fez, porque o Evangelho de Deus ainda é poder. O Evangelho ainda é poder de Deus. A vida, quando chega, a morte vai recuar e pronto. A vida, quando chega, a tragédia vai ter que parar. A sentença de morte lançada contra a sua casa vai ter que arrumar um outro endereço. Mas Jesus está chegando. Jesus escolheu uma cidade improvável, numa cidade sem significância nenhuma, somente porque estava na agenda de Jesus. Eu vou encontrar alguém que perdeu as perspectivas. Eu vou mudar a rota de uma mulher que não tinha mais possibilidade alguma